Seja muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e eu tenho um recado incrível para dar para vocês. Estou aqui, pontualmente para dar esse recado para as mulheres que pediram incessantemente para nós voltarmos com os 4 presentes. O que aconteceu para eu contextualizar para quem não está entendendo do que eu tô falando aqui. Na segunda-feira, nós abrimos as inscrições para o Power Day, que é o meu método de desinflamação e emagrecimento. E na segunda-feira, nós oferecemos um bônus especial para as 100 primeiras inscritas, que eram 4 presentes. Aula com o médico Dr. Guilherme Packer, que vocês conheceram ele aqui essa semana. Ele fez uma live incrível comigo, que as meninas ficaram absolutamente apaixonadas. Então, aula com o Dr. Guilherme Packer, essa aula vai ser ao vivo. E para as minhas alunas poderem interagir, mandar perguntas para ele. Mini curso com o Vinícius de Andrade, que é personal. Ele montou um treino específico para as minhas alunas, né? 7 treinos, na verdade, para elas treinarem sem precisar sair de casa, treinos em casa. Consultoria online em grupo, ao vivo também, com a psicóloga Camila Velasco, onde ela vai ensinar estratégias para desenvolver uma mentalidade de mulher magra. E 2 guias, que são 2 e-books que eu preparei para as minhas alunas, que é um de chás e o outro é melhores combinações de suplementos naturais em forma de alimentos e vitaminas, que é para potencializar o processo de desinflamação e emagrecimento. Então, esses 4 presentes era para quem se inscrevesse até na segunda-feira, quem fosse as 100 primeiras. Porém, na quarta-feira, essas mulheres me deixaram quase louca. Terça, né? Na verdade, elas passaram terça-feira o dia inteiro, segunda-feira o dia inteiro, me deixaram quase louca pedindo pra gente abrir de novo essa oportunidade, porque muitas quiseram se inscrever entre as 100 primeiras, mas não conseguiram, porque tinha que acordar às 6 da manhã, enfim, tudo bem. Nós abrimos essa sessão e prorrogamos na quarta-feira até as 23h59. Aí eu avisei, olha, não percam essa oportunidade, porque a gente não vai prorrogar. Depois vai sair, os presentes vão sair. Obviamente, os presentes saíram, né, gente? Claro. Então, na quinta-feira, já não tinha mais presente para quem se inscreveu. De novo, quinta e sexta-feira, essas mulheres lotaram as nossas mensagens. Deixaram a gente quase doido, pedindo, pelo amor de Deus, Carol, volta com os presentes, porque eu tinha que esperar até o meu pagamento sair, que já tava para sair, o meu cartão virar, e por favor, porque eu quero muito. E nós entendemos que sim, esses presentes, eles vão fazer toda a diferença no processo, né? Sim, vai ser muito importante, eles vão realmente contribuir para o processo. Então, me reuni com meu irmão ontem, e aí nós decidimos que nós abriremos essa exceção, porém, é só até hoje às 23h59. Depois nós não vamos abrir. Se vier gente depois, amanhã, depois da meia-noite, pedindo, ai Carol, mas por favor, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, nós não vamos abrir mais exceção. Então, é até hoje às 23h59. Então, além de receber toda a metodologia Power Day, nós vamos iniciar, inclusive, na segunda-feira agora, a fase 1, que é a fase que faz o reset do metabolismo, né? Um desafio de 15 dias de desinflamação turbo mesmo. Então, nós já vamos começar na segunda-feira, né? Depois de amanhã, no caso. Então, já preparamos os grupos, já recebemos as alunas, já vamos dar as instruções. Então, são realmente os últimos momentos. Então, além de toda a metodologia Power Day, ainda também, quem se inscrever hoje até as 23h59 vai receber os 4 presentes. Combinado? Muito bem. Então, hoje, aí, vendo tudo isso, eu conversei com a Camila, né, que é a nossa psicóloga, e falei, Cami, o que você acha? Bora? Ela falou, bora, vamos lá. Aí, até eu convidei ela para fazer uma live. Eu falei, vamos fazer uma live amanhã? Primeiro, para as mulheres entenderem
o quanto a mentalidade fortalecida, né? O quanto fortalecer essa mentalidade é importante para o processo, porque não adianta nada ter a melhor estratégia nutricional possível se, tiver com uma mentalidade de mulher acima do peso. Se não tiver ativado o chipzinho lá da mulher magra, de mentalidade de mulher magra. Por isso que muitas mulheres começam o processo e não dão continuidade. Porque nós temos, gente, milhares de sabotadores todos os dias, que a gente nem imagina que eles existam. Muitas vezes a gente desiste do processo e nem entende o porquê. Porque nós temos esses sabotadores, eles estão presentes na nossa rotina, a gente não sabe nem identificar quais são, quiçá aprender a se blindar deles. Porque esses pensamentos sabotadores, eles vão existir sempre. Então, eu também tenho pensamentos sabotadores, a Camila também tem pensamentos sabotadores, as minhas alunas têm pensamentos sabotadores, mas o que diferencia nós de uma mulher que desiste? Né? Por que nós conseguimos nos manter firmes no processo? Porque nós sabemos quando esses pensamentos acontecem, a gente identifica esses pensamentos e a gente transforma eles de pensamentos sabotadores em pensamentos funcionais. É isso que a psicologia faz. É entender e mudar aquela rota. Porque se a gente não entende, a gente continua fazendo da mesma forma. E existem técnicas para isso. Inclusive, nas nossas 2 últimas turmas, que a Camila fez essa aula, inclusive ela deu materiais de apoio, exercícios para as alunas, né? Porque elas precisavam aprender isso de forma prática. Foi assim, meu Deus, que vontade de desviar. Foi assim incrível. As alunas amaram e assistiram a aula, porque a aula foi ao vivo e depois a gente gravou, deixou na plataforma. Toda vez que elas estavam pensando em se sabotar, elas iam lá e assistiam a aula de novo. Porque nós temos milhares de sabotadores, de várias formas. Então, se a gente não aprende a se identificar primeiramente, né? E se blindar deles, transformar esses pensamentos em pensamentos funcionais, na primeira dificuldade, no primeiro sabotador, nós vamos desistir. Então, por isso que eu trouxe a Camila aqui hoje. Então, nós vamos explicar o quanto essa mentalidade fortalecida é importante para o processo, para não desistir. E também para vocês conhecerem um pouquinho ela, para vocês terem um gostinho de como será ser a nossa aluna acompanhada e receber esses presentes tão maravilhosos, né? Na quarta-feira nós fizemos a aula também com o Dr. Guilherme. Vocês conheceram eles, amaram. Então vai ser muito especial. Olha que legal a mensagem da Simone. Bom dia, Carol. Minha mente é de gorda, não consigo mudar e já fiz de tudo. Então vocês conseguem entender o quanto a mentalidade ela impacta no processo? Vocês conseguem entender? A mentalidade, gente, ela é tudo. Não adianta vocês terem a melhor estratégia possível e imaginável, sendo que vocês não estão com a mentalidade pronta para isso. Não vai dar continuidade. Vai patinar e vai cair nos sabotadores, porque vocês não vão aprender a identificá-los e não vão aprender a transformá-los em pensamentos funcionais, tá? Deixa eu ver que a Adri tá falando assim, entendo perfeitamente cada caso específico das mulheres, mas o motivo limitado dos presentes não seria devido ao número ideal para atender as alunas durante a aula? Como será a dinâmica das aulas? Na verdade, não. Na verdade, a gente não fez isso pela quantidade de mulheres, e sim para presentear as mais comprometidas. Não é pela quantidade, porque isso nós vamos nos organizar. As aulas, elas não vai ser todo mundo em uma aula só. Essas aulas serão ao vivo. Então, nós vamos limitar a quantidade de mulheres e vamos fazer aulas em cada grupo, né? Porque o que a gente faz? A gente recebe as alunas e aí nós dividimos em grupos pequenos de WhatsApp, né? Ali umas 60 pessoas para fazer o protocolo de desinflamação turbo, tá?
para termos ali a interação diretamente comigo. Esses outros presentes, por exemplo, o curso do Vinícius é um curso gravado. Então, as mulheres que receberem vão assistir e vão aplicar. Ele não é ao vivo. Os guias, a mesma coisa, os guias já estão prontos. As duas aulas, com a Camila e com o Dr. Guilherme, elas serão aulas ao vivo. Então, nós não vamos fazer para todas em uma vez só. Nós vamos pegar esses grupos específicos de pessoas, né, que estão ali em cada grupo, e cada grupo vai ter um dia diferente. Então, vai ser milhares de pessoas numa aula só, entendeu? Mas também não é algo individual, não é um acompanhamento individual, é um acompanhamento em grupo, é uma aula. Então, ali não é uma consultoria individual, é uma aula onde as alunas estarão presentes e no final a gente vai, assim, abrir a oportunidade dessas mulheres que estão na aula tirarem algumas dúvidas, fazerem perguntas, mas o intuito do bônus não era porque era limitado por pessoas, porque a gente vai fazer uma consultoria individual. De forma alguma, não existe nada individualizado no Power D. Ele é um programa em grupo, tá? Mas nós fizemos isso justamente para presentear as mulheres que estavam mais comprometidas. As mulheres que acordaram 5 horas da manhã e estavam lá presentes para se tornarem nossas alunas no primeiro momento. Porque as vagas do Power D não ficam, a gente não deixa a turma aberta para sempre. A gente deixa por um tempo determinado. Tanto que nós vamos fechar essa turma e depois, tchau, tchau. A gente não vai mais permitir que ninguém entre até abrirmos uma nova turma. Entende? Então, por isso que nós fazemos de uma forma para presentear essas mulheres que realmente estão mais comprometidas com o processo, que estavam ali entre as 100 primeiras, e não pela quantidade de pessoas, até porque a nossa quantidade de alunas ela é limitada. Nós não abrimos para muitas, porque quem faz o acompanhamento dos grupos sou eu. Então, eu não consigo dar conta de muitas. Então, nós temos um limite X de vagas e é até esse limite que as vagas ficarão abertas. Depois que acabar, tchau, tchau, e não existe mais possibilidade de se inscrever, tá? Somente quando abrirmos uma próxima. É isso. Bom, então deixa eu já convidar. Obrigada pelas explicações. Imagina, Adri, tô aqui para isso mesmo. Não pensei no atendimento individualizado, mas na quantidade de mulheres mesmo, mas entendi. Obrigada. Imagina, tô aqui para auxiliá-las, tá? E assim, a gente já testou essa dinâmica nas outras aulas e funcionou muito bem. Muito, muito bem mesmo, tá? Então não se preocupem com relação a isso. Ah, não é aquele aula que vai ter 1000 pessoas e ninguém vai conseguir falar. Não, a gente não faz assim, tá? Muito bem, então deixa eu já convidar a nossa querida Camila. Vamos lá. Agora vamos aguardar ela. Bom dia! Bom dia. Nem combinamos, estamos as duas de vermelho. Nossa! Você viu? Pé direito. Gente, se tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Não tinha dado tão certo. Eu só tô com uma manguinha comprida. Esfriou, né, menina do céu? Nossa, esfriou muito aqui na nossa cidade. É que eu tô com essa roupa, primeiro, que eu tô no ar, né? Sim. E segundo, porque eu tô. Depois que eu terminar aqui, eu já tenho um monte de coisa pra fazer, já vou pra Os academia. balões. Então não vai dar tempo. Eu tô subindo os balões. E aí não vai dar tempo nem de eu pensar. Então eu já tenho que fazer tudo Ou seja, cronometrado. você já colocou a roupa já Já pra não me sabotar. pra já condicionar teu cérebro de não desistir de ir pra academia. Exatamente. Eu já Muito acordei bem. e já coloquei. Por quê? Hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer. Se eu já não me programo e já coloco, aí eu vou fazendo, faço uma coisa aqui, faço uma coisa ali, faço uma coisa ali, e aí quando eu vejo, eu acho que eu nem vou hoje. Exatamente. Exatamente. Bom dia, Cami. Bom Muito dia. obrigada por você Nada. ter aceitado o nosso convite novamente, por você estar acompanhando as nossas alunas de uma forma assim, tão carinhosa, tão delicada, com tanto cuidado, para que elas realmente desenvolvam essa mentalidade forte para que consigam ter resultados. Eu não sei se você já estava online, mas teve uma das nossas colegas aqui que ela falou assim, gente, a minha mentalidade é de mulher gorda. Eu não consigo, tudo que eu tento, eu não consigo dar continuidade. E aí eu estava explicando para as meninas
o quanto a mente ela pode ou nos ajudar, ou ir a nosso favor, ou acabar completamente com o processo, né? O quanto essa questão de trabalhar o nosso cérebro, entender, principalmente porque muitas vezes a gente faz isso de uma forma automática e nem sabe o porquê faz, né? Entender esses sabotadores e aprender a transformá-los em pensamentos funcionais, que isso eu aprendi com você, né? Eu até usei o que você ensinou lá nas aulas para contextualizar um pouco o quanto isso faz a diferença no processo e o quanto isso faz as mulheres se manterem firmes e não desistirem, né? Exatamente. Eu gosto sempre de brincar assim, né? Quando a gente vai no dentista, por exemplo. O dentista, ele fala pra você, olha, pra você conservar os teus dentes, pra não te dar cárie, você tem que escovar os teus dentes todos os dias. E ele Uhum. ensina uma escovação X que você vai aprendendo com a prática, né? Isso. A se condicionar, a passar o fio dental todo dia, o tão temido fio dental, né? Eu Uhum. gosto de fazer essas analogias. O porquê não a gente treinar o nosso cérebro, Uhum. Carol? Também é Também é diário. treino, né, Cami? A gente não Exatamente. nasce assim, né? A gente não nasce assim, porque a gente é condicionado, né, na criação, né, As em crenças. valores, crenças, comportamentos, exatamente, que se tornam ali o chamado piloto automático, né? Uhum. Então, o nosso cérebro ele vai sempre trabalhar em economia de energia. Então, ele sempre vai procurar os caminhos Então, conhecidos, isso é certo? fato, É isso fato. acontece. Isso é comprovado, né, cientificamente. Então, ele vai querer economizar energia, ele vai procurar ali as rotas com que ele já está acostumado, Uhum. e você seguindo as mesmas rotas, você vai ter os mesmos resultados. Uhum. Mas aí que entra, né, a psicologia. Então, a psicologia ela não é só para quem tá com transtornos mentais, É, um porque muitas transtorno. pessoas acham isso, né? Exatamente. Transtornos mentais, né? Por exemplo, bipolar, TDAH, que tudo, né, passível de tratamento também. É um transtorno alimentar de uma anorexia, né? Uma bulimia. Não, ele também é pra gente mudar esses pensamentos sabotadores, né? E esses comportamentos com treino. Então é como se a psicóloga aqui pegasse ali na mão uma vez na semana e peraí, então vamos olhar o que você fez essa semana, fulana. Ah, então isso. Então vamos procurar uma nova rota? Ou isso aqui tá legal, isso aqui tá bacana, vamos continuar por esse caminho. Então é mesmo a gente colocar um espelho na frente da pessoa, né? Para ela se olhar, ver o que ela está fazendo de correto, que está levando ela de encontro ao objetivo que ela quer e o que a gente precisa ajustar. Então é treino, né? Não vai ser de um dia para noite que você sentado aqui nessa live ouvindo as dicas, né, as estratégias que a gente vai dar, que você vai levantar e vai fazer E tudo diferente. certo, e virou a chave, né? Vai ter erros, vão ter erros. Então é a constância, né? É o treino. Mas sim, gente, tem como o nosso cérebro ser treinado, tem como esses pensamentos serem mudados. É o que a gente sempre fala aqui, né, Carol? Às vezes o teu cérebro está trabalhando contra você. Uhum. E Ele você não nem está. sabe, né? Exatamente. Ele não está trabalhando ao seu favor. Como se fosse o secador de cabelo, que tem a voltagem ali 220 e a 110, né? Uhum. Então, aqui nós somos voltagem 110 no Paraná, por exemplo. E eu tivesse ali no 220 aqui, tentando usar esse Tentando. secador. Uhum. Ele vai queimar. Ele não vai me dar o desempenho que ele poderia me dar se estivesse no 110, entende? Uhum. Então, a gente vai mudar essa voltagem ali para o teu cérebro começar a trabalhar ao seu favor. E Exato. isso é treino, mas é possível. Então, e é uma coisa que nós mulheres, eu, por exemplo, eu nem sabia que isso existia. Eu descobri com você nas aulas. Porque a gente só para vocês entenderem, meninas, Sim, muitas vezes a gente replica coisas conscientemente. Por quê? Pela nossa criação, por crenças que nós temos desde pequenininho, de tanto ouvir alguém falando alguma coisa, você coloca aquilo como uma crença e você acha que aquilo é absoluto, que é dessa forma que você tem que agir. E não é porque você tá lá, é porque de tanto você ouvir, você instintivamente você replica, não é? exato. E isso são coisas que a gente vai fazendo no dia a dia
sem perceber que vão nos sabotando cada vez Exato. mais. Então, se você. Eu achei muito legal que lá na aula, assim, uma das coisas, né, que a Camila nos ensinou foi, primeiro de tudo, o quanto identificar esses pensamentos é importante. Porque normalmente a gente vai, né, ali naquele piloto automático, como ela falou, piloto automático, nem percebe. Quando você passa a identificar, primeiro você, opa, esse é um pensamento sabotador. E olha que legal, isso aconteceu comigo essa semana. Você vê, isso, você vê, não é só no emagrecimento, é em tudo. Não, tudo Eu na vida. tava, eu tava conversando com meu irmão alguma coisa assim sobre o nosso trabalho. Aí a gente ali meio que discutindo, deu na hora me caiu a ficha, deu, gente, mas que pensamento. Eu até falei um palavrão, né? Mas que pensamento lixo esse meu agora. Aí eu ainda até falei pra ele, eu falei, meu, a gente tá se sabotando. A gente tem que mudar a forma com que a gente tá pensando, porque senão vai dar ruim lá na frente. Aí ele olhou pra mim e falou, mas não é que é verdade mesmo? Então, assim, na hora veio aquele pensamento horrível, só que o fato de eu já saber e identificar, na hora eu transformei aquele pensamento sabotador em um pensamento funcional. Exato, porque é o que a gente sempre fala, né, Carol? Ele vai vir, Ele né? vai vir, É é para natural, todo mundo, é é para natural. todo mundo. E você já fez o que a gente chama ali de reestruturação cognitiva, Ah, né? isso, ó, eu É nem quase um, sabia, é nem quase sabia um o nome. palavrão, né? Eu Aham, brinco, um palavrão. Reestruturação cognitiva, que é o quê? Você parou, olhou para o pensamento, analisou ele, falou: opa, isso não está indo de encontro com o meu objetivo. Por que eu estou pensando desse jeito? Será que esse pensamento é uma verdade absoluta? Quais são os fatos, né, que me levam a crer que esse pensamento é 100% real e eu não posso mudar? Então você desafiou esse pensamento, se questionou e exato, daí reestruturou ele para um pensamento melhor. Opa, não, vamos lá, a gente vai conseguir sim. Por que a gente não exato, pode tentar e fazer? é, Pode dar certo, como pode dar errado, mas a exato. probabilidade é 50 E e 50. assim, ó, toda vez que a gente começa algo novo, e isso tudo surgiu, meninas, só para vocês entenderem. Porque agora nós estamos com um projeto novo. Eu e meu irmão estamos com um projeto novo agora para o começo de. Agora, para esse primeiro semestre. Então, assim, vai ser algo que vai tirar a gente totalmente da zona de Zona de conforto. conforto. Conhecido, que é igual a Camila falou aqui agora. O nosso cérebro, ele quer sempre poupar energia. Cientificamente falando, ela não está falando aqui à toa, né? Por isso que eu trouxe uma profissional para falar. Então, tudo que é conhecido é mais fácil para nós, porque já está acostumado, vai e faz, nananã. Quando a gente vai começar algo novo, isso dá medo, isso assusta, porque vai tirar completamente da zona de conforto. Então, qual foi o meu pensamento naquele momento? Ah, não. Mas aí eu falei para ele, pô, mas será que isso vai dar certo? Vai ser uma coisa que nós nunca fizemos. É muito diferente do que a gente está habituado. É para um outro tipo de público. Aí eu falei, não vai dar certo. A gente vai tentar e não sei o quê, e não vai dar certo. E aí, como é que vai ser? Aí, mas na hora, eu tive aquele estalo, deu, gente, mas que pensamento de lixo. Aí eu falei, não, não é assim. Aí eu falei pro meu irmão, não, a gente tem que pensar de outro jeito. Vai dar certo sim, a gente vai começar, a gente vai errar, como foi no nosso projeto atual, e a gente vai depois fazer as correções e vai dar certo. Então, olha a importância de fazer essa reestruturação cognitiva. Se eu não Exatamente. tivesse passado pelas aulas da Camila, se eu não tivesse esse conhecimento, o que que ia acontecer? Eu ia falar, realmente eu não sou capaz, não vai dar certo, então não vamos fazer. E eu ia continuar com a mesma rotina sem sair da minha zona de No piloto conforto. No automático, né? piloto Eu gosto de automático. falar assim que a gente tem a capacidade, né, com o treino, da gente criar novas estradas, né, do Uhum. nosso cérebro. Então a gente não precisa se manter nessas mesmas Sim, estradas. Elas, ok, algumas estão dando certo, né? E algumas a gente sabe que estão levando a gente a consequências e caminhos, enfim, num ponto final de que não está de acordo com o nosso objetivo, né? sim. Igual você, enfim, de inovar, de trazer coisas novas, de crescer profissionalmente. Ou a Sim. mulher que tá aqui de emagrecer, de melhorar a relação com a comida, com ela mesma. Então, assim, é hora de construir uma nova estrada.
E a gente tem esse É. poder, entende? Com a tua ajuda, com a minha ajuda, elas vão conseguir construir novas estradas. E tem mais um detalhe. Eu vejo assim que as mulheres olham para nós e falam assim: "Ah, mas para elas é fácil. Para Carol é fácil, porque ela é nutricionista. Para ela é fácil. Para a Camila é psicóloga. A Camila domina tudo." Gente, nós somos seres humanos igual todo mundo. Todos os sabotadores que vocês têm, nós também temos. Não é porque nós somos profissionais que nós não temos. Nós temos e muitos. Mas o que diferencia nós das mulheres que não têm resultados? Porque a gente sabe como lidar com eles. Não é que eles param de aparecer, não. Eles continuam aparecendo o tempo todo. Veja, eu sou treinada diariamente por uma equipe que são, sei lá, os melhores do marketing digital. Eu sou treinada todo dia por eles. E mesmo assim, eu tenho vários sabotadores. Exato. Se eu não me policiar, eu acabo caindo no buraco. É como se todo mundo tivesse uma caixa de ferramenta, né? Vamos dizer assim, a vida deu uma caixa de ferramenta para cada um de nós, tá? Só que algumas pessoas estão com aquela caixa de ferramenta fechada. Elas não abriram, porque elas olham e falam, mas eu não sei mexer nisso. Você aprendeu a abrir essa caixa de ferramenta e quando vem esses pensamentos, a pegar a ferramenta certa e mudar a rota. Eu Então, também. é a Elas mesma também coisa. podem aprender. Então, assim, vocês já têm essa caixinha de ferramenta ali. Só precisam aprender a usar. Exato. Entende? Porque, Exatamente. assim, o que acontece, Carol? O fato da gente estar sentada aqui falando sobre isso e elas estarem ouvindo ali, só isso, só ouvir, só pensar, eu tenho que mudar. Eu tenho mesmo que começar a comer saudável, eu tenho que buscar uma terapia, né, para me auxiliar nisso. Só pensar não vai mudar o resultado. Uhum. Só pensar não vai condicionar o nosso cérebro a agir, a mudar. Ele vai continuar na economia de energia. Ixi. Aí, travou. Agora voltou. Voltou. Então, Agora só voltou. pensar, tá Agora, ouvindo? assim, Só pensar não vai fazer, enfim, o seu cérebro agir e buscar uma nova rota, né? Então, por isso que tem uma técnica dentro da psicologia, que tem um termo feio até, mas eu gosto de chamar ela assim. Fazer antes. Faça antes, vamos dizer assim. Faça antes da vontade de vir. Então, assim, são técnicas igual você fez. Eu não estou com vontade de ir pra academia, eu estou desanimado. Um exemplo. Coloca a roupa de academia e vai caminhar sem vontade. Exato. A vontade vai vir depois. Entende? A motivação também, a né? a motivação vai vir depois, exatamente. Então, às vezes, é fazer sem vontade mesmo, entende? Até você aquilo se tornar um que hábito. a gente chama de comportamento ativo, entendeu? Comportamento passivo é o quê? A gente ficar sentado aqui falando, eu tenho que mudar. Ou colocar um vídeo ali de aprendizado e ficar só sentado ali ouvindo, já é um grande passo, mas você tá ali parado ouvindo aquilo. Ou sentar com um pote de sorvete aqui e comer. Eu tenho que mudar, mas... eu tenho que mudar, mas eu vou deixar para amanhã. Isso tudo é comportamento passivo. Os comportamentos ativos é você levantar e agir. Então, beleza. Então, eu vou pegar aqui, eu vou escrever o meu passo a passo do que eu vou fazer para mudar. A Camila falou isso, então semana que vem eu vou fazer isso. A Carol me passou isso, vou escrever, entende? Levantar e caminhar, fazer uns minutos de respiração, uma meditação, sabe? É você agir. Porque o que acontece? Você tá mostrando pro teu cérebro que mesmo sem a motivação vir, a vontade de vir, você foi e fez. Então você tá mostrando para ele que aquilo ali é importante para você. Então ele vai começar a buscar novas rotas para ele agir. Entende? Então ele vai sair daquele piloto automático. E é só a gente levantando e fazendo, escrevendo, colocando isso em ação. Então, eu faço isso toda segunda-feira. Porque eu odeio gravar vídeo. Você comentou isso. Eu odeio. Eu sei que vocês assistem os meus vídeos. E acham que eu vocês amo amam fazer. E vocês acham que aquilo ali, é uma delícia. Gente, não é. Dá um trabalho. Gente, eu passo segunda-feira inteira
Primeiro, scriptando, porque os vídeos não são feitos assim de forma aleatória, então eu tenho que scriptar tudo. Eu tenho que gravar tudo. É o dia inteiro virada para um celular, sem conexão nenhuma com o público, porque o que eu gosto disso daqui, de Bate-papo? frente para uma câmera, falando. Isso é muito chato. É. Eu odeio. Tem gente que gosta, eu não gosto. Mas o que que eu faço? Exatamente o que a Camila falou. Adianta eu ficar lá com o meu pensamento passivo? Ai, mas eu preciso fazer vídeo porque isso faz parte do meu trabalho. Porque eu sei que vai ajudar pessoas e tal, e ficar sentada e não fazer. E agir sem planejamento também, né? E Porque o vídeo agir não sem vai ter uma qualidade. planejamento. Exato. Não, o que que eu faço? Eu entendo que aquilo é importante, porque faz parte do meu trabalho. Se eu não criar conteúdo, vocês não vão chegar até mim, vocês não vão ser transformados, vocês não vão ter informação, e não tem sentido eu ter o perfil aqui para ajudar mulheres, sendo que eu estou ajudando elas. Então eu faço mesmo sem vontade, porque Isso. eu tenho que fazer. Mas como eu nasci assim, não, eu desenvolvi, eu treinei o meu cérebro para isso. Exatamente. Exatamente isso. Então não foi da noite pro dia, né? Não. Isso que eu quero, assim, por isso que hoje a gente resolveu fazer esse bate-papo, né? Sim. A gente tinha até algo estruturado aqui, tudo, a gente falou, não, vamos fazer um bate-papo, Sim. falando da gente, falando dessas dificuldades, para ver que é possível essa mudança e que todo mundo passa por isso. Então, se a Carol pegasse ali e fosse na louca gravar um vídeo, assim, falando, Aleatório. ele ficaria bom, ok. Mas ele talvez não ficaria tão bom e não atingiria ali uma linguagem tão fácil de vocês compreenderem e colocarem em prática. Porque o vídeo tem um começo, meio e fim, né? Então é a Exato. mesma coisa na nossa vida. Se eu resolver segunda-feira falar assim, então eu vou começar a dieta, por sinal eu fui na Carol, né, gente? Então assim, eu chego segunda-feira, acordo, então tá, vou começar a dieta. Deu, abre a geladeira, não tem nada do que eu preciso. O meu horário Não tá vai corrido, fazer. eu não tenho uma alimentação pronta, eu não tenho nada, eu não estudei aqui as coisas da psicologia que eu falo pra vocês, eu não coloco em prática. Não vai ter um resultado novo. Eu vou continuar tendo o resultado que eu... Gente, tem um número que não para de me ligar. Agora voltou. Mas não tem problema, a gente está te ouvindo Tá louco. perfeitamente. Não para de É, ligar. Até perdi a linha de raciocínio. Voltei, lembrei. Então, assim, eu preciso de um planejamento para conseguir fazer a dieta. Então, precisa ir lá no mercado, precisa comprar os ingredientes certos, precisa deixar eles lavadinhos, precisa ter uma organização, né? Organizar essa caixinha de ferramenta, né? Porque eu comentei até com a Carol, eu postei no meu Instagram, para quem me segue essa semana. Eu fiquei por 3 meses cedendo às minhas vontades, livremente. Então, comendo saudável, comendo junto os industrializados, cedendo realmente assim esses atos compensatórios, né? De você sentar, comer ali o brigadeiro quando você tá estressada, porque todo mundo fica estressada. Usei a comida como compensador. 3 meses. Conscientemente sabendo que eu tava fazendo errado. Que eu queria sentir na pele, lembrar como que era, como que uma mulher se sente quando tá assim, tá? Tá sendo péssimo. Foi péssimo. Péssimo. A minha produtividade caiu. Eu toda Caramba. hora fiquei buscando realmente o açúcar. Eu sou uma pessoa que eu não sou viciada em açúcar, mas eu comecei a buscar o açúcar a todo momento para quando eu tava estressada, ansiosa. Então, assim, deu uma Caramba. fominha, eu ia lá, pegava o que tava prático antes de comer a refeição, né, correta. Gente, eu postei. Visualmente aqui, eu não estou. Mas eu tô inchada. O meu intestino tá prejudicado. E o intestino interfere aonde? No cérebro, porque ele é o nosso segundo Exatamente. cérebro. Então, ele deprime a gente, ele deixa a gente ansiosa, certo? Então, assim, fui sentindo na pele o que você, talvez, aí do outro lado da tela tá sentindo, entende? E, gente, é péssimo. É péssimo mesmo. Então, agora, a partir do dia 14, eu vou começar no meu Instagram mostrar essa mudança, entende? O passo a passo, pequenininho, que não é da noite pro dia, é de pequeno que a gente vai fazendo. Então, assim, mudou tudo. A minha disposição, o sono, irritabilidade, intestino, a pele também mudou.
Começou a sair alergia, celulite, barriga Nossa, inchada no final do dia. corpo Que a Carol falou, inflamadíssimo. você está extremamente inflamada? Daí eu falei pra ela, então, veja bem, pegar lá em dezembro, né, que eu postei a foto do Natal, tudo, pra agora, eu tô inflamada, 3 meses. Uhum. Mudou medida, mudou balança, E tudo mas assim, por causa disso aqui, né? exa Viu como a mente. exato. E mesmo se não tivesse mudado, né, Carol, significativamente na balança ou nas medidas, tem muita mulher por aí que está visualmente Uhum. magra, uma falsa magra, e que Mesmo assim, ela tá também está inflamada. inflamada. Exato. Ela também não está saudável, entende? Então, assim, em 3 meses, acho que eu aumentei pra gente falar de peso aqui, acho que foi 8 quilos mais ou menos. Uhum. Se eu continuo assim daqui pra frente, Como que vai ser, então mais três né? meses eu vou ganhar mais 8 quilos. Daqui a pouco eu tô com 80, 78, Uhum. entende? É assim que a gente ganha peso e muda as medidas, não é da noite pro dia. Então vai passando 3 meses, passa 6, passa um ano. E daí a gente, opa, nossa, o que aconteceu comigo? Exato. Porque tá faltando autoconsciência, parar e se escutar, parar, procurar uma nova rota. Essa semana eu postei perguntando assim: qual é o seu maior projeto no dia de hoje? Qual é o seu maior projeto em 2025? E daí muitas pessoas responderam: ah, o meu trabalho. Ai, não sei o que, meu filho. Ah, a faculdade. A primeira resposta teria que ser: meu maior projeto sou eu. E ser eu, maior projeto ser eu, né? O seu maior projeto, Carol, ser você, Uhum. engloba tudo isso. Tudo. Uhum. Não é só um item. Então, não é só pegar a lupa agora, o meu projeto em 2025 é fazer uma pós-graduação ou entrar num projeto novo. Não, o maior projeto é você no todo, entende? Então, como você vem se tratando nesses primeiros 3 meses do ano aí? Vamos brincar assim. Você E tá se agora o olhando ano com começou, né? três Mesmo, meses se efetivamente. passaram, né? Uhum. Voou, né? Exato. Então, assim, como que você tem se tratado até agora? Você tem olhado para você? Você tem se escutado teu corpo, olhado para as suas necessidades, né? Você tem realmente assim falado palavras de afirmação para você, olhado o que você tem feito de bom e o que você pode melhorar? Ou você tá deixando para depois e colocando outras prioridades na frente de você? Você é a pessoa mais importante da sua vida. E agora é hora disso, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, a constância é importante, a disciplina é importante nesse processo, né? O treino é importante. Só que o que muitos esquecem, né? A gente fica tão focado num objetivo, ficar ali naquele objetivo, né? Do emagrecer, de se sentir melhor, que às vezes a gente se maltrata durante esse E processo. A gente se esquece que chicoteia. existe um percurso para isso, né? Exatamente. E eu gosto sempre de falar assim, tá, mas e como você está se tratando nesse processo? É muito importante a forma com que você se trata e se acolhe nesse processo e como você se motiva. Uhum. Porque tem muita gente também que tá na posição do vitimismo, né? E a gente Eu era tem. essa pessoa. Exato, e a gente. Essa Eu era. pessoa. Exato. E Total. a gente. E não saiu disso, Com né? certeza. Eu era aquela pessoa antigamente, Sim. assim, ó. Ai, pra mim nada funciona, nada dá certo, porque pra fulana acontece, pra mim não. Ai, meu Deus, ó céus, ó vida. Eu era assim, eu não tô, é real, real Real. mesmo. Eu sei, Até a minha mãe acredito. falava. A minha mãe falava assim, gente, pelo amor de Deus, para de falar desse jeito, para. E aí, quando eu comecei a entender essa questão da mudança de mentalidade, eu comecei a agir de outra forma. Aí eu comecei a pensar assim: eu tenho dois caminhos. Eu tenho um problema para resolver. Eu Isso. tenho dois caminhos. Ou eu sento e reclamo e não faço nada, porque a pessoa vitimista, ela faz isso. Ela acha que todo mundo tem culpa pelos problemas dela, que ela não tem culpa de nada, que tudo acontece de errado, mas ela não age. Ela não Exato. age. Ela só reclama e não age. Eu era essa pessoa. Hoje eu vejo de uma forma completamente diferente. Eu até gravei um vídeo sobre isso, contando uma história que aconteceu comigo, e as meninas ficaram assim: nossa, Carol, é total o que acontece comigo. Esses dias Sim. eu fui
fazer um atendimento. Eu estava trabalhando no sábado e eu fui dar a ré no meu carro, não olhei a câmera, olhei só no retrovisor. Tinha uma caçamba lá colocada essas caçambas de tirar lixo e tal, e eu não via a caçamba. Pela câmera eu conseguiria ver, mas eu como aprendi a dirigir em carro de pobre, eu nunca Isso. tive, eu aprendi a dirigir em carro simples, carro Esqueceu pobre. da câmera. E eu não uso quase a câmera de ré agora, estou usando mais, mas Isso antes foi eu a não vez agora em usava. janeiro que você bateu ou É, foi não? agora, Lembro. sei lá, faz pouquinho tempo. Lembro. E aí eu peguei e não olhei a câmera, olhei só pelo E retrovisor, porque eu bateu. aprendi a dirigir só pelo retrovisor. Não vi a caçamba, só parei quando eu senti estrondo. Blum, blum. Deu, meu Deus. Bati o meu carro. E o meu carro é novo. Meu carro não tinha um risco. É novinho. Não tinha um risco naquele carro. Aí o que eu fiz? Tirei o meu carro dali, encostei, desci, tinha pegado, assim, bem no porta-malas, assim, tinha feito um buraco. Naquele momento, eu pensei, eu tenho duas alternativas. Ou eu sento aqui no chão, no meio-fio, choro, fico reclamando da vida, porque meu carro novinho, blá, 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 eu entendo que eu tenho um problema, eu Sim. entendi. Eu tenho Sim. dois caminhos. Eu ficar aqui chorando, esperneando, me vitimizando, vai desamassar o meu carro? Não. Então eu falei, eu tenho um problema e eu tenho que Tem que ir lá. resolver. Beleza, o que eu fiquei triste? Claro que eu fiquei. Ninguém gosta de bater o carro. Ainda mais um jeito idiota desse, né? É uma coisa besta. Aí eu, gente, se eu tivesse olhado na câmera de ré, nada disso teria acontecido. Mas eu tinha dois caminhos: sentar, reclamar e não fazer nada, ou entender que eu tinha um problema e resolver. Foi isso que eu fiz. Eu fiquei triste, claro, mas o resultado, beleza, bati. Eu vou ter que, na segunda-feira, mandar arrumar. Vou lá, vou fazer um orçamento e vou mandar arrumar. E mais um detalhe: eu ainda tentei olhar aquilo como algo positivo. Uhum. Eu falei, graças a Deus que eu não bati em outro carro. Sim. Graças a Deus que eu não atropelei ninguém, porque, ó, imagina, Deus o livre. Isso machucou E muito. graças a Deus que não pegou no farol Sim. do carro. Porque o Seria farol maior. na hora eu pensei nisso, e até o cara que arrumou lá na oficina, ele falou pro meu pai: fale pra tua filha ajoelhar no chão e agradecer a Deus que não pegou o farol. Porque se tivesse pego o farol, o valor seria, sei lá, 3 vezes mais, porque Uhum. só aquele farol é super caro. Então, vocês conseguem entender que essas situações também acontecem comigo, Exato. também acontecem com a Sim. Camila. O que diferencia nós de uma pessoa que não tem resultado? Porque a gente identifica que aquilo acontece e usa a ferramenta, abre a caixinha lá que a Cami falou, pega a ferramenta certa e usa. Exatamente. Foi perfeito esse exemplo. E digo mais ainda. Pensa comigo, ela tava com um carro novo, né? Um carro novo ali, onde ele tinha uma ferramenta de uma câmera de ré. Só que era Exato, uma ferramenta desconhecida para ela. Mas a ferramenta tava ali, na frente dela. E exato, ela não usou, entendeu? Então ela teve que talvez acontecer isso, ela errou, pra ela falar, opa, mas a ferramenta tá aqui, entendeu? exato, E daí ela usar agora essa nova ferramenta para não acontecer isso. E na nossa vida é igual. Só que a gente pode ter facilitadores, né? O exato, facilitador é o quê? É você, Carol, com a estratégia nutricional, com o jeito certo de comer, com a ordem certa dos alimentos, para exato, desinflamar tudo que a Carol ensina, junto comigo, com a psicologia, para pegar na mão ali a cada 15 dias, uma vez por semana, para você olhar e começar a enxergar essas ferramentas que às vezes estão à sua volta. Entendeu? exatamente. Você falou tudo. Então, meninas, essa live, ela foi com sentido exatamente. Esse foi o sentido dessa live. Para vocês entenderem, primeiro, para vocês criarem consciência, e até aqui eu acho legal até a gente deixar um exercício aqui para vocês, tá? Para vocês Sim. já começarem a aplicar. Então, toda vez que um pensamento sabotador aparecer, porque eles vão Vão. aparecer a todo momento, do tipo, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não vou conseguir resistir a esse doce mais uma vez. É identificar, opa, o pensamento apareceu. Agora, antes eu não tinha o conhecimento, agora eu tenho. Eu sei que eles vão aparecer e eu preciso trabalhar eles. E fale em voz Ah, não, tá. alta isso, Eu faço isso. né?
Eu Uhum. faço, Eu faço assim, opa, Camila, por que você tá se eu faço sabotando? isso. Bem Tanto igual uma que doida, eu esse faço dia assim. que veio esse sabotador, eu não falei comigo porque o meu irmão tava do lado. Mas na hora eu falo em voz alta. Ei, 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 ei. Pode Ei, parar. eu falo opa, você. Pode Exato. parar. É E porque eu daí falo assim, pode parar. você liga o teu cérebro, você, opa, você dá um choque nele, Sim, entende? Isso é científico, gente. exato. É científico. Então, é vocês identificarem quando esse pensamento acontecer e transformá-lo em um pensamento funcional. Aquele exemplo que eu dei do carro é justamente para vocês entenderem como que vocês aplicam isso de forma prática. Eu tinha um problema ali. Eu tinha dois caminhos: ou reclamar ou resolver. Resolver. E é isso. Exato. É vocês entenderem, beleza, eu tenho um sabotador, eu tenho um problema, o que que eu vou fazer? Eu vou ceder a ele? Eu vou ficar lá naquele comportamento passivo? Não. Eu vou transformar em um Exato. pensamento funcional. Aqui. O que que eu fiz? Eu transformei um pensamento sabotador em É, funcional. Beleza, eu vou resolver, eu vou levar lá e graças a Deus que não foi pior. que não foi pior. É igual, vamos pensar num exemplo alimentar, assim. Tá, a pessoa tá seguindo ali o teu plano alimentar. Travou? Não. Oi, voltou. Tinha dado uma pequena travadinha, mas agora voltou. É, a pessoa tá ali seguindo o plano alimentar da Carol, tudo, e foi lá e acabou, sei lá, comendo 3 bolas de sorvete que não tava no plano alimentar, né? Hoje é sábado, por exemplo, né? Comeu além da refeição livre, né? A minha é 2 vezes na semana, pessoal. Fui lá, comi a terceira. Daí eu falo, já comi a terceira mesmo, vou continuar aí no domingo, né? Jacando total. Sou uma fracassada, ó lá, não consegui Não seguir o plano consegui, não vou alimentar da Carol. conseguir. E daí eu entro nisso e falo, né? Vou chutar o balde. Opa, daí faz assim, opa, ei, entendeu? É isso aí. Não é assim. Não. Tá, comi já o sorvete. Não vai adiantar nada eu ir lá e vomitar o sorvete. Isso não vai Exato. mudar em nada na minha vida, só vai piorar. Se eu ficar me culpando, eu vou continuar nesse processo, nesse ciclo de autossabotagem, né? Então vem o pensamento sabotador, eu dou ênfase para esse pensamento sabotador, vem uma emoção negativa, eu me culpo, fico triste, certo? Isso gera o quê? Uma consequência de ir e comer de novo e continuar Mais e usando a mais e comida. mais. Pode ser a comida como compensatório, pode ser pegar e ficar o dia inteiro dormindo, fugindo da realidade, Uhum, certo? Pode ser deixando de socializar com as pessoas porque você não tá se sentindo bem com o seu próprio corpo nesse momento, e daí você vai parar a tua vida agora por causa disso. uhum. Enfim, então você dá aquele gritinho e pensa, opa, eu comi aqui agora, ok, não tem como eu voltar, mas eu posso continuar. Normalmente o meu plano alimentar, não vou fazer nenhum extremismo compensatório, não vou ficar tomando o dia inteiro suco detox, nem tomando líquido o dia inteiro, nem fazendo jejum. Eu vou apenas seguir o plano alimentar Voltar e na próxima vez que acontecer isso, eu vou pensar antes de antes agir. de agir. Por quê? Comer não é um ato que a gente fala involuntário, né? Tá o coração batendo, que a gente sempre fala aqui. Travou de novo. O coração tá aqui batendo. Tá. Eu não tô falando, ô coração, bata. Vai, continua batendo. Pare de bater. Eu comer um pacote de bolacha aqui agora e eu resolver pegar essa bolacha, eu decidi. Opa, eu vou pegar esse pacote, vou colocar a mãozinha aqui e vou colocar na minha boca. Uhum. Então, um comportamento antecede, uma ação, né? Um comportamento antecede o quê? Um pensamento. É isso que a gente tem que colocar os freios. Ninguém tá dizendo aqui, né, Carol? Carol mesmo me falou isso. Ninguém tá dizendo aqui que a gente não pode mais comer o chocolate. Entendeu? Claro que não. Com a Carol, ela ensina ali nos vídeos dela, gente, de forma gratuita, a ordem certa de comer isso. A Exato. quantidade certa de comer isso, Exato. né? Se realmente é uma vontade de comer um chocolate, né? Se o chocolate está servindo de uma distração para passar o teu tempo,
ou para afogar algum sentimento que você tá passando, né? Porque a gente tem que pensar o quê? O cérebro, ele busca o quê, Carol? Prazer imediato, né? Conforto imediato, dopamina rápida. A comida, a gente sabe que ela libera a dopamina rápida, né? Essas comidas hiperpalatáveis, Hiperpalatáveis. né? Aprendi com a Carol isso. Hiperpalatáveis. Então, vai liberar a dopamina fácil. Então, eu tô triste, tô estressado, tô passando luto, como? Só que tem Exato. outras formas mais saudáveis da gente liberar essa dopamina, entende? Então, o comer, ok, ele é saudável, ninguém tá falando aqui que você não pode mais comer um chocolate, mas não para se distrair, não para afogar as mágoas, porque Para anestesiar uma dor, né? anestesiar, porque assim, né, Carol? A gente tá aqui falando da gente, né? Porque nós estamos na frente da câmera, mas a gente não tem a ideia, talvez, de quem tá aí atrás, quais são as dores, né, que essa Exato. pessoa tá passando. Se ela tá Exatamente. passando por um luto, se tá passando por uma separação, se tá insatisfeita com a vida dela, né? Se tá passando por uma depressão, o que que tá acontecendo? E ela tá usando a comida para aliviar isso, Exato. né? E a gente vai ajudar aqui a ensinar que tem outras maneiras, né? De você olhar para essas dores e tem como sim melhorar e sair disso com apoio, entende? Exato. Ninguém tá sozinho. Exato. É aquele termo, né? Ninguém solta a mão de ninguém, entende? Exato. Por isso que a comunidade ela é tão importante. Exato. Por isso que Exatamente. lá dentro do programa nós fizemos exatamente isso, uma comunidade. Por quê? O que é mais fácil? Você ir sozinha ou você ir acompanhada com várias pessoas que estão passando pela mesma pessoa? Inclusive, eu fiz uma live sobre isso ontem. E assim, eu fiquei chocada com a quantidade de mulheres. Carol, ninguém me apoia, meu marido não me apoia, não sei quem, meus filhos não me apoiam. Pelo contrário, ainda me botam mais para baixo. Então, ir sozinha é muito mais difícil. Ir acompanhada com pessoas que querem as mesmas coisas, que têm os mesmos objetivos, que estão pegando na mão lá, ó. Por que eu conversei com a Camila para ela dar essa aula para as minhas alunas? Porque eu entendi que era uma dificuldade que elas tinham. É muito difícil. Então, tudo a gente vai vendo quais são as maiores dificuldades de vocês e vamos colocando pessoas capacitadas para ajudar isso, para ajudar nos pontos específicos, que nessa questão de mentalidade é uma das maiores preocupações e dificuldades no processo de emagrecimento. E isso é natural, sabe? Porque a psicologia, ela é novo, né? Ela está sendo acessível e conhecida agora. E muita gente tem preconceito também, demais. né? Então, igual eu falei ali, né? Então, quantas pessoas viram e falam pra mim, nossa, Cami, mas não seria só para transtorno alimentar? Não, não. As minhas pacientes ali, os grupos, é uma vez por semana pegando na mão ali, analisando tudo isso. Porque a Carol, ela vai dar toda a estratégia alimentar. Ela vai dar o apoio, ela vai dar os vídeos. Você vai ter, assim, né? Vai aprender, vai entrar no universo da alimentação saudável, né? Exato. E isso que ela dá umas pinceladas, né, Carol? Você dá uma super pincelada nessa questão da mentalidade. Entende? Só que daí, o que que acontece? A pessoa não consegue, não vai conseguir. A gente sabe, né, que não vai conseguir sozinha. Por isso que tá entrando essas aulas, para realmente virar essa chave na mentalidade e a pessoa ver que é possível. Que não é falta de vergonha na cara, que não é preguiça, entendeu? Que não é ela que tem um problema. Não, é falta de treino. A psicologia, ela é acessível, entende? Só que não era se falado isso antes, né? Era velado. Então, entende? Então, quantas pessoas às vezes postam, né? Que estão ali num processo de dieta, enfim, e a pessoa tá com sofrimento psíquico por trás. Muito absurdo. Grande, né? Então, assim, tem que pegar na mão de profissionais capacitados. Exato. Que estudaram para isso, entende? Porque às vezes tem muita gente que acha que vai conseguir sozinha, né? Posta um negócio, Carol, desliga a câmera e vai lá comer o que ela tá falando pro outro não comer ali, entendeu? Perante a câmera. Não faz o que. Não segue o que prega, né? Hoje na internet a gente tem que tomar cuidado também muito com isso. Então, assim, vai entrar no programa da Carol,
Tá seguindo aqui ela? Tá me seguindo? Gente, para de seguir outras nutricionistas. Para de seguir outras psicólogas. Escolhe um caminho para seguir, entendeu? Uma linha de raciocínio Exatamente. para seguir. Se você ficar sendo bombardeado por várias informações, por pessoas, às vezes, que a gente sabe que tá na internet, que não são capacitadas para isso, que às vezes Exato. falam um monte de abobrinha, você vai ficar perdido, gente. Você vai ficar, Exato. você não vai saber para onde você vai. Mas tá, essa dieta. Mas tem a outra Aí dieta. Ah, mas essa fica psicóloga. pulando de galho em galho, né? Mas essa psicóloga tá falando isso. Não, mas e essa tá falando aquilo. Mas a blogueira disse que é isso. Então eu acho que não deve ser isso que a Camila tá falando. Tipo, opa, Exato. entendeu? Vocês precisam esse fim de semana tomar uma decisão na vida de É vocês, sabe? isso aí. Isso que é importante. Detox também do que se Da consome. mente, né? Fazer o detox da mente, exatamente, Carol. Que a gente bate na Eu tecla. achei tão legal que as meninas estão comentando aqui, a Flávia. É. Nunca imaginei que receberia uma resposta de áudio da própria Carol. Imaginei que a equipe dela me retornaria. Isso faz toda a Recebe diferença. A mesmo. Gilce também, ó. Falei a mesma coisa pra ela. Gente, e eu falei pras meninas, quando elas receberam o meu áudio, elas falaram: Meu Deus, Carol, não imaginei que é você, meu Deus. E eu falei: Se acostume. Ixi, acho que a Camila perdeu a conexão. Eu falei pra ela, gente, se acostumem, porque vocês vão ter um contato muito próximo comigo, muito próximo. Por quê? É dessa forma que eu garanto os resultados das minhas alunas. Não é da forma XYZ, é dessa forma. É, ó, pegando na mão de vocês, é direcionando vocês. A Camila, a mesma coisa. Deixa eu ver se agora foi. Eu aceitei ela aqui de novo. Ah, agora sim. Agora Tá voltou. terrível hoje, Não, gente. é, Desculpa. eu estava falando para elas que esse acompanhamento ele é muito importante. Por isso que nós hoje oferecemos novamente esses presentes, porque entendemos, primeiro, que as mulheres pediram muito, e segundo, porque nós entendemos, né, o quanto realmente isso faria a diferença na vida dessas mulheres, tá bem? Meninas, então nós vamos encerrar aqui, porque a Camila tem um dia cheio, eu também tenho um dia Vou cheio, atender tô agora. recebendo, eu tô recebendo as alunas, programando tudo, agora a gente já vai começar a conversar com elas lá dos grupos, mas entendam, é aquele negócio. Vocês têm dois caminhos: o Isso. caminho do problema e o caminho da solução e o caminho do problema. Aí Exato. vocês têm que decidir qual caminho vocês Qual vão caminho seguir, vai seguir? tá? Então, Exatamente. ó, mas ó, esses bônus, esses 4 presentes, tá? Isso. A aula da Camila e os outros presentes ficarão disponíveis somente hoje até as 23h59. Depois, não adianta amanhã ficar lotando meu WhatsApp, lotando meu Não, direct, que eu quero. é Não só vamos hoje. abrir, nós não vamos abrir mais exceções, porque eu já conversei com meu irmão e isso já está decretado. Então, é hoje e acabou. Sábado, É 23 e sábado 59. até as 23h59. Acabou, acabou, tá bom? Se alguém É, tiver alguma dúvida, gente, pode. Eu tô com os minutinhos, me manda ali no direct, eu tiro a dúvida em relação à aula, né? Mas vai ser incrível, gente. Foi incrível as duas últimas, né, que a gente sim. deu juntas e vai fazer diferença no processo de vocês, tenho Nossa, a certeza Camila disso. fez material de apoio, Sim. exercício. Exercício para as meninas fazerem em casa. Gente, Quero treinar todo mundo. só não consegue quem não quer. Porque Exato. mais fácil do que isso, mais mastigado e mais estruturado, impossível. E Eu vou estar participando também, entendeu? Eu também vou estar colocando tudo em prática. ela Então, assim, também. aproveita. Exato. Exatamente. E hoje Então, também, Carol, eu sempre, né, de uns tempos pra cá, tô disponibilizando. Então a gente fez essa live aqui pra quem às vezes entrou atrasado, pra quem não tá anotando, né? Enfim, a live vai ficar gravada aí, né? isso. Vai. Foi um bate-papo, né, gente? Isso não é uma aula, é um bate-papo entre amigas, Isso. né? Da gente conversando, falando das dores, enfim. Mas quem quiser, me segue ali no Instagram, a Carol vai deixar o arroba ali. Eu vou Me deixar o manda um arroba. oi no direct, né? Escreve, ó, participei da live.
que eu vou disponibilizar até segunda-feira, né? Não vou conseguir disponibilizar hoje, mas até segunda-feira eu mando para cada uma o e-book da live. Ah, que Com todas legal. as coisinhas que eu e a Carol a gente conversou, então eu transcrevo, escrevo, para vocês já terem uma ferramenta aí para Para colocarem em iniciar. prática. Uhum. Perfeita. Tá Ah, bom? é o que eu falo, gente. Eu não trabalho com amadores, só com os melhores. Só com os melhores. Obrigada. E se no gratuito vocês já têm até material de apoio, imagine na aula, Olha, é né? capaz Vai ser da gente maravilhoso. bater lá na porta da casa de vocês, Não, é hein? só isso que tá faltando, né? É só isso que tá faltando, bater lá e. Ai, mas Então tá bom, obrigada, Carol, Cami, pelo muito convite obrigada. mais uma vez, né? Por tua disponibilidade, né? Por você falar tão bem da psicologia, né? Trazer ela também de uma forma tão acessível e unida, né, com a nutrição. Sou grata, muito. Imagina, eu que sou grata por você sempre se disponibilizar, estar aqui. Você veja, sábado, 8 horas, né? Super, né? Um dia que a maioria das mulheres não trabalham, você está aqui, está se dispondo, está ajudando. Então, isso faz toda a diferença no É amor, processo. né? A gente faz É com amor. amor, exato. Então, tá bom, Cami, muito, muito, muito Beijo. obrigada. E meninas, ó. Até hoje, às 23h59. Vou deixar o link está na minha bio ou nos meus stories. Eu vou deixar lá também. E vou deixar o arroba do perfil da Cami para vocês seguirem ela e Isso. depois pedirem o material de apoio aí da nossa live, tá bom? Corram lá, Beijo, gente. beijo para Beijo. todas. Fiquem com Deus.